Imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99160 Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no Drive. Ligue 539-9947-9867 ou no 539-9974-1700 e também no 539-9990-7853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Siga a Acústica no Twitter, @AcústicaFM. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Tua Saúde com Fábia Richter. Em um dia especial, que é o Dia do Idoso, e nós vamos falar sobre Alzheimer, já que no dia 21 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção do Alzheimer. E sim, para ti que perguntou se tem como prevenir, tem como prevenir. E eu te convido a estimular as pessoas a ouvir, assistir o programa, porque nós estamos tanto pelo YouTube, youtube.com.br/acústicafm ou facebook.com/acústicafm. E aí tu pode acompanhar em vídeo, inclusive na tua TV, como o Fábio Renner faz. Um beijo para ti, Fábio Renner, e um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, que está passando na BR-116, que está no carro, indo para casa, saindo do mercado, da farmácia, indo direto para sextar, já que o fim de semana está começando. Mandar um abraço para todo mundo que está em casa, que está ouvindo e assistindo o programa. Nós já sabemos que temos pessoas que incrivelmente nos acompanham toda sexta-feira. Eu estou aqui no estúdio, estou aqui com o Valério, estou com a Stephanie, e nós estamos aqui para dar o melhor de nós, para vocês terem muita informação, porque ter saúde também é ter informação, e ter saúde é uma decisão. E também nós queremos que vocês participem do programa. Então, além de estar nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, eu te convido a enviar uma mensagem através do WhatsApp 51-986-369700. Isso porque o Tua Saúde pode estar ao vivo em qualquer lugar do mundo pelo aplicativo da Acústica FM. E a gente convida aí para tu seguir a Acústica FM, seguir Fábia Richter e estar aí participando do programa. Convido as pessoas, o assunto hoje é muito interessante. Todos nós vamos envelhecer, embora nós não gostamos de pensar nisso. Mas que bom se envelhecermos. É sinal de que não morremos e que estamos aí para vencer todas as nossas dificuldades, dificuldades de um país e de uma sociedade que não valoriza o idoso, infelizmente. E a demência
ela é muito importante porque ela comete, inclusive, décadas cedo de vida, de 50 e mais. E hoje nós vamos falar sobre isso tudo e eu te convido para tu convidar as pessoas aí para estar ouvindo o programa. O Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol, que está com uma novidade nota 10. É a coleção... Cada vez que eu gaguejo, eu me lembro do Che Bebel, dizendo que a minha chapa tá frouxa. Nós fizemos um programa aqui falando da importância do riso, da gargalhada, e convidamos um palhaço conhecido aqui da cidade, e ele ficou mexendo comigo. Então agora, cada vez que eu gaguejo, eu lembro dele. Um abraço para vocês, tudo de bom aí, Che Bebel e companhia. Óticas Carol está com uma novidade, é a coleção OC, marca própria das Óticas Carol, assinada pela Bruna Marquezine. Apenas 10 vezes de R$ 35,90. Óticas Carol em Camaquã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Vitale Farmácias. Enxaqueca causada pelo estresse, nervosismo, inquietação, ansiedade, problemas do sono. Pode ser utilizado 3 vezes ao dia um fitoterápico à base de maracujá, porque tem flavonoides que proporcionam uma redução na ansiedade, melhoria na qualidade do sono e levam ao relaxamento e sensação de bem-estar. Andressa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo 51 981 440140, Olavo Moraes, 644, Executive Center, sala 607. E além disso, MS Análises Clínicas, se tu tá com sintoma de Covid, agenda teu exame RT-PCR. Ligue 53 999 74 1700 ou 53 999 90 7883. A MS Análises Clínicas é um laboratório de Pelotas que entrega o resultado em menos de 12 horas. Agende o seu exame, não faça teste. E Senac Camaquã. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite as matrículas abertas. Para as informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande o WhatsApp para 999 16 0202, porque estudar ainda é a melhor forma de melhorar. Bom, eu tenho 2 entrevistadas hoje aqui no programa, né? Um assunto, então, bem importante, que é Alzheimer, né? Quero, antes de apresentar minhas convidadas, falar, então, que hoje é o Dia Mundial de Valorização do Idoso. E em setembro, além do Setembro Amarelo, nós conversávamos e vivíamos, né, o Setembro Roxo, que é o setembro alusivo ao Dia Mundial do Alzheimer. E que doença é essa? Tem como prevenir? Tem como evitar? O que dá para fazer? E o assunto de hoje vai ser bem importante. Vocês vão entender que sim, tudo aquilo que nós temos falado no programa sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre ter atividades diferentes na tua vida, ter uma vida diferente, é uma decisão que vai fazer com que tu também envelheça melhor, por óbvio, né? O Alzheimer no mundo, nós temos então 35,6 milhões de pessoas com diagnóstico já realizado sobre Alzheimer, sendo que o número tende a dobrar até o ano de 2030. No Brasil, cerca de 1,2 milhões de pessoas, e no Rio Grande do Sul, com diagnóstico, nós temos 120 mil pessoas, até porque o Rio Grande do Sul é um estado que cada vez mais nós temos aí uma população envelhecendo mais, vivendo mais, e temos um perfil aí com mais idosos, o que nos traz, então, doenças relacionadas à idade. E nós vamos aí, durante o programa, estar falando com a doutora Carla André, que é doutora em enfermagem, enfermeira pela Universidade do Rio Grande, pela URGS, né, Universidade do Rio Grande, e também eu tenho a honra de dizer que ela foi minha colega de faculdade. Oi, Carla, boa noite. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem.
Seja bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. É uma imensa satisfação participar do programa com a minha colega de turma, né, de faculdade. Estamos esse ano comemorando 25 anos de formadas, né? Muito legal isso. E falando de um assunto tão importante, né, que é a questão do Alzheimer, que acomete uma grande parte da população e que, embora seja uma doença bastante cruel, um distúrbio, né, nós temos algumas medidas que vamos, no decorrer da nossa conversa aqui, trazendo, que podem auxiliar na identificação, para um tratamento precoce, para controlar a doença, ou até na própria prevenção, que é o melhor, na verdade, né? Que legal. Muito obrigada, Carla, por ter aceito o convite. A Carla está em Rio Grande, só para vocês saberem de onde ela está falando. E também nós estamos com a Flávia Urruti de Melo. Acertei, Flávia? Urruti de Melo. Gestora pedagógica e educadora do Supera Unidade de Camaquã. Eu fiz questão de convidar ela para esse tema, porque acho que também as pessoas de Camaquã têm que saberem que tem essa ginástica do cérebro, né? Que vivencia o exercitar do cérebro para contribuir para a alta performance nos estudos, no trabalho e no dia a dia. E no caso do Alzheimer, que é o que nós vamos enfocar aqui, é um treino. Então, nós vamos dividir o programa, principalmente em 2 blocos, que nós fizemos sempre, mas com a participação principal da Carla, sendo que a Flávia... Boa noite, Flávia, seja bem-vinda, né? Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes. É um momento muito importante, né? Nós passamos agora no setembro por um momento de conscientização de todas as formas que nós temos de prevenir o Alzheimer, que infelizmente é uma doença que acomete muito a nossa população. A tendência é só crescer e nós sabemos que conseguimos e estamos muito felizes em trazer para Camaquã a oportunidade de realizar exercícios que façam com que aconteça um retardo quando for inevitável ou que seja evitado através de exercícios cerebrais que a gente consiga minimizar ou até frear, né, e prevenir a essa doença tão triste, principalmente para os familiares, né? É, sim, isso aí. Então, ótimo. Então, nós vamos dividir, então, a primeira parte, uma parte muito mais técnica, falando da própria doença, né? A Carla, que é doutora em enfermagem e estuda a vida idosa, né? E depois, na parte da prevenção, com a Flávia, mas... As duas sempre falando, porque aqui é uma grande conversa, né? Vocês vão ver que a gente vai fazer aí, e uma hora passa bem rápido, então vamos aproveitar bastante. Bom, Carla, o que é o Alzheimer? Tu consegue nos contar, nos explicar, falar para os nossos ouvintes de uma maneira que enfermeiro fala, assim, bem fácil, né? O que é o Alzheimer? Então, o Alzheimer, ele entra dentro de um grupo bem largo de alterações mentais que se chamam as demências, né? Que causam distúrbios nas pessoas, num declínio assim, progressivo da função, né, do funcionamento da pessoa, tanto mental quanto com o agravamento da doença depois fisicamente. E dessas doenças dentro da demência, então, ele é o Alzheimer. Ele é degenerativo, né? Uma degeneração, o cérebro aos pouquinhos vai perdendo a sua função e não tem como reaver essa função, né? Ela não vai voltar. Aquilo que se perde no cérebro provocado pelo Alzheimer, nós não vamos conseguir recuperar de novo. E acomete pessoas com mais idade, é uma doença de idoso. Por isso, então, estamos nessa conversa no período, no dia do idoso, né? Então, as funções cerebrais são as mais atingidas do Alzheimer, como a memória, a linguagem, o cálculo, né, a capacidade de fazer conta. Depois começam a perceber alterações, a família começa a perceber alterações no comportamento dessa pessoa, a fala começa a ser mais lenta, o raciocínio ser mais lento, alguns pequenos esquecimentos do dia a dia vão indicando que está acontecendo uma alteração e que pode ser o Alzheimer, né? Ele geralmente se manifesta
pela memória, a chaleira que esquece no fogo, sai para ir num lugar e não lembra como retornar para casa, não lembra do seu endereço, se esquece, se perde na rua. Então ele é caracterizado por essas questões, mas ele tem fases. Essa seria a primeira fase, a fase mais leve. Na segunda e terceira fase, começam algumas alterações daquelas pessoas que são tranquilas e começam a ter, às vezes, algumas reações agressivas com a família, com os vizinhos, com os amigos. Primeiro, agressões verbais. Mas ele não era assim, sempre foi tão calmo, sempre foi tão carinhoso, sempre foi tão tranquilo. Mas de uns tempos para cá está agressivo, está sem paciência. Será que realmente é sem paciência? Será que não é uma questão de demência que está se instalando nesse idoso? Será que não é o Alzheimer que já vem dando sinais e que a família, que os amigos não perceberam? E chega também a agressão física. Pode acontecer também de tão acelerado que estiver, essa pessoa não conter os seus impulsos e cometer agressões físicas com a família. E a última fase, sim, que é a fase de declínio, essa é a mais grave, geralmente dura 1 ou 2 anos, em que a pessoa já não consegue se locomover, não consegue deglutir, engolir, não consegue se alimentar corretamente, que geralmente é no último ano da doença, até que esse idoso acaba vindo a óbito. Então esse é o Alzheimer que a gente às vezes não se dá conta. Fábio, eu queria trazer uma coisa que eu li, achei muito interessante, que dos avisos do Alzheimer, que muitas vezes não percebemos, ainda na fase adulta, não já na terceira idade, é aquela pessoa que tinha um controle muito bom das suas contas, da sua vida financeira, e que começa a se perder nos seus cálculos, fazer mais gastos do que consegue, do que a capacidade do seu salário. Aquela pessoa que era bem regrada, né, na sua vida financeira e que começa a apresentar algumas alterações financeiras ainda na fase adulta por volta dos 50 anos, que isso pode ser um indício de Alzheimer. Achei muito curioso esse fato, me chamou bastante atenção. Carla, então tu já trouxe uma pergunta que eu ia fazer, é que existe também o Alzheimer precoce, né, que seria ali o início dos sintomas na 5ª década de vida, em torno de 50 anos e mais, mas nós temos pessoas com diagnóstico de Alzheimer até antes, né, que é considerado Alzheimer precoce, né? Sim, não é tão comum, né? Mas são menos casos, assim, é uma incidência bem menor. Mas ela pode ocorrer, sim, principalmente quando tem uma ligação genética, quando tem um familiar, e quanto mais próximo, maior o risco, com algum diagnóstico de demência, não necessariamente exclusivamente com Alzheimer, mas que tem algum diagnóstico de demência na família. E essa pessoa pode, na 5ª década, né, por volta de 40, 50 anos, começar a apresentar algumas alterações de comportamento, e isso pode ser um aviso para que se busque, né, um atendimento profissional, para que se tenha um diagnóstico precoce, para que se possa tomar as medidas necessárias. Carla, vamos falar de novo para as pessoas, então, assim, o que é a demência? Né? Existe uma demência natural, toda demência é patológico, quando a pessoa começa, estou fazendo algumas perguntas, né, para as pessoas entenderem bem. Nem toda demência é o Alzheimer, né? O Alzheimer é um pouco mais agressivo. Quando a pessoa começa a falar das pessoas que já morreram, lembrar mais dos irmãos, achar que os filhos são os irmãos, isso é um sintoma possível de Alzheimer? Nem sempre, Fábia, porque existe o envelhecimento natural das células do cérebro e do funcionamento do cérebro, e que podem gerar algumas reações como essas que tu estás falando. Mas esses sintomas também se apresentam no Alzheimer, principalmente o esquecimento a memória, a falta da memória do momento e as lembranças da vida anterior de quando eram mais jovens. Mas existe uma demência que não é patológica, que é o envelhecimento natural do cérebro. Esse pode ser visto
em tomografia, em exames de imagens, né, mais avançados, tomografia e ressonância, em que mostra um aumento da massa cinzenta e um aumento da massa branca no cérebro, diminuição da massa cinzenta, mas que não é uma patologia. O Alzheimer é uma doença difícil de fazer diagnóstico, porque não tem um diagnóstico laboratorial nem de imagem, ele é um diagnóstico clínico. Tá? E a demência do envelhecimento é um processo natural da vida, e como a Fábia trouxe assim muito bem, não queremos envelhecer, eu sempre digo assim, mas se estamos envelhecendo, é porque deu certo. Quem não deu certo, morreu jovem, ou criança, não viveu. Né? Tudo isso que nós temos na vida que é maravilhoso, os altos e baixos, os momentos alegres, as tristezas que fazem parte, os obstáculos, as dificuldades para o nosso amadurecimento como pessoa, nossa evolução. Então, se nós estamos envelhecendo, este ano eu fiz 50 anos, eu tinha muitos problemas com a minha idade. Sempre tinha, a cada 5 anos eu tinha uma crise de identidade. Mas este ano não, e o que me fez repensar muito foi o contexto da pandemia. Né? Tão bom que é estar vivo. Então, mais um ano é muito importante. Então, quem está envelhecendo tem que comemorar, tem que se cuidar para envelhecer com saúde. Né? A prevenção e os cuidados com a saúde são um segredo para um envelhecimento saudável, para que a gente possa aproveitar este outro momento da vida também. Mas a cada ano agora eu não terei mais crises de identidade. E sim, eu vou comemorar, porque estar vivo é muito bom. Isso aí. Carla, existem causas, né? Algumas coisas que a pessoa faz no decorrer da sua vida que podem favorecer o Alzheimer? Sim, existem alguns fatores que podem aumentar o risco, né, de causa do Alzheimer. Uma delas é a baixa escolaridade. Porque quando se tem uma baixa escolaridade, se usa pouco o cérebro. O nosso cérebro tem um potencial muito grande. E mesmo quem lê, quem estuda, quem utiliza muito o cérebro, ainda assim usa uma capacidade pequena do funcionamento cerebral. Mas aquelas pessoas que têm uma escolaridade muito baixa, né, essas pessoas tendem a usar menos a sua capacidade cerebral, seu raciocínio lógico, a sua interpretação, leitura e etc. E esse é um dos fatores que, como o cérebro é pouco usado, a doença pode se desenvolver. Existem outras. A genética, como eu coloquei, né, ter familiares com diagnóstico de outras demências patológicas ou também de Alzheimer. O acúmulo de proteínas no cérebro, quando o cérebro perde a capacidade de sintetizar, de usar essas proteínas, e elas passam a ficar nas células cerebrais e elas vão causando a degeneração dessas células. A diminuição de alguns neurotransmissores, que são conexões que recebem alguns hormônios que o nosso corpo produz. E isso é do envelhecimento, né? Essa capacidade de captar essas substâncias que o nosso corpo produz e que nós usamos para o funcionamento do nosso cérebro. E ainda existem os riscos ambientais, lugares com poluição, rios poluídos, fábricas, lugares perto de fábricas que vão intoxicando as células do nosso cérebro e alterando essa capacidade das nossas células captarem essas substâncias que o nosso corpo produz para o funcionamento do nosso cérebro. E ainda tem uma questão que é o vírus da herpes, né? A pessoa que tem ou que se contamina com o vírus da herpes, ela também tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer num ciclo da vida. E aquelas questões relacionadas aos maus hábitos, né? Tabagismo, ausência de exercício físico, doenças cardiovasculares, elas também auxiliam, né, no aparecimento do Alzheimer? Sim, o sedentarismo auxilia muito. Então, as atividades físicas e mentais, e aqui quando se fala em sedentarismo, não é só o sedentarismo físico, a pessoa que não pratica um exercício físico. Aqui a gente fala do sedentarismo mental. Isso é muito importante, né, Carla?
que é a questão que eu toquei no início da questão da escolarização. As pessoas que têm um grau maior de instrução, elas utilizam mais o cérebro. Elas leem, elas jogam, elas viajam, elas fotografam, elas usam as tecnologias. Então, isso estimula o funcionamento do cérebro, né? Isso seria atividade para o cérebro. E tem a atividade física também. A atividade física nos faz produzir substâncias no nosso corpo que nos causam bem-estar. E essas substâncias, elas também são captadas pelas células neurais, né, pelas células do cérebro, e isso faz com que elas funcionem melhor. Quanto mais feliz nós estivermos, isso é positivo no nosso organismo como um todo. Ele previne o Alzheimer, ele previne doenças cardiovasculares e previne várias outras patologias, né? Embora a gente saiba que há momentos na vida que a gente vai passar por situações tristes, mas resolvido não ficar remoendo essas dores, né? Porque a gente está aqui nessa vida por um tempo tão curto, então estamos aqui para sermos felizes, independente dos acontecimentos, né? Aqueles problemas que dá para resolver, nós resolvemos, mas há outros que a vida resolve sozinha. Então não dá para ficar remoendo tanto, porque isso nos adoece mentalmente e nos aumenta a predisposição da doença do Alzheimer também. Carla, olha só, 19h30 eu tenho que fazer o break. Tu tem 4 minutos para... E acho que tu vai conseguir fazer uma diferença entre Alzheimer e Parkinson. Qual é a diferença, sendo que os dois são doenças ligadas à idade, né, ao idoso. A demência está relacionada à questão da inteligência, né, onde falta cognição, e aí muito mais relacionado ao Alzheimer. E o Parkinson, o que é? Eu sei que não é o tema principal, mas sei que não vou te pegar de saia justa, né? Porque o Parkinson, ele está mais relacionado às questões motoras, né? Primeiro param as questões motoras, para depois as intelectuais. Fala um pouquinho disso. Tanto o Alzheimer como o Parkinson são doenças neurológicas. A diferença é que o Alzheimer afeta as funções cerebrais, né? No sentido de memória, linguagem, comportamento. E o Parkinson é também um distúrbio do sistema nervoso que afeta os movimentos, incluindo tremores. Geralmente começa com um tremor discreto da mão, depois vai aumentando para o braço e etc. No Alzheimer, as pessoas a pessoa acometida pelo Alzheimer acaba perdendo a sua lucidez. No Parkinson, só perde a lucidez lá no finalzinho da vida, quando já tem seus órgãos comprometidos. Ele mantém a sua lucidez, o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de compreensão, a sua memória, porque o que ele tem afetado são os seus movimentos. E eles vão diminuindo, vai do estágio do tremor, depois vai diminuindo os movimentos, a pessoa para de caminhar, depois para de deglutir, porque inclusive os movimentos da traqueia, da garganta, da língua, todos os músculos do corpo vão paralisando. Então, são situações diferentes, que o Alzheimer afeta o funcionamento do cérebro na questão cognitiva, na parte do intelecto, do entendimento, da memória, e o Parkinson afeta a questão do movimento do corpo. Muito bem. Não sei se eu consegui esclarecer. Foi ótimo, é isso aí mesmo, é isso aí. Bom, e foi dentro do tempo, foi show de bola. Nós vamos fazer um break rapidinho, não sai daí, é o tempo de tu convidar uma outra pessoa para ouvir o programa. Quero mandar um abração para quem está ligado conosco e quero começar mandando um abraço para toda a família da Dona Eloí Rosa, lá de Cristal, que esteve ao fim de semana passado lá na Saúde, só para me dar um abraço e dizer que está sempre ligado no programa e que ela não consegue mandar um recadinho aqui. Coisa boa. Um abraço para vocês, um abraço para o Duda, que está sempre ligado conosco no programa, Bia Mendes, Stephanie Paiva, o Edson Belling, um abraço, Odete, Dona Odete, o Zé Pires, que é motorista, deve estar viajando, vindo de carro, vindo das viagens, ouvindo a acústica, Valério. A Dona Yolanda Costa, a Catita Severo, um beijo, Catita, depois que eu sair da rádio eu vou aí na tua casa. Maurício de Souza Neto, e nós então voltamos rapidinho, daqui um pouquinho,
não desliga, fica ligadinho, convida outras pessoas para ouvir, que agora nós vamos falar da ginástica do cérebro, de como estimular o cérebro, porque a doutora Carla já disse que não fazer exercícios mentais favorece a demência como um todo, não só o Alzheimer. Então, nós voltamos já. O programa Tua Saúde volta já. Indo pra casa ou pro trabalho, ou até mesmo dando aquela caminhada no final de tarde. Você já sabe, é Acústica 97 no seu smartphone. Acústica e a hora certa. 7h31. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no Drive. Ligue 53 999 47 9867 ou no 53 999 74 1700 e também no 53 999 90 78 53. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a você, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser o mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Toda sexta-feira, a partir das 7 da noite, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos, eu sou Fábia Richter e eu vou estar todas as sextas-feiras, às 7 da noite, falando sobre saúde. A saúde é importante para cada um de nós. Tua Saúde. Oferecimento: Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac e Andresa Voloski Ribeiro. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99160-202. Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. No Facebook, você tá curtindo? facebook.com/AcústicaFM. Estamos de volta. Programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Olá, boa noite, boa noite. Estamos falando de Alzheimer, de demência, de ginástica do cérebro e como fazer para envelhecer melhor sem tantos problemas. Está comigo aqui virtualmente doutora Carla André, doutora em enfermagem, que estuda idosos, e a Flávia
Ruth de Mello, que já vai falar agora, porque ela vai falar sobre a importância de se exercitar o cérebro, até porque a doutora Carla justamente falou de que sim, o sedentarismo, tanto físico quanto mental, realmente faz com que as pessoas desenvolvam menos o seu intelecto e aí favorece o aparecimento de doenças. Mas eu quero mandar um abraço aqui para o doutor Maurício, que está nos ouvindo, que é médico e que passou aqui pela timeline e eu não me dei conta que era ele. Um abraço, doutor. Eu quero lhe encontrar aqui no programa. Vamos encontrar um tema para o senhor vir e poder participar do programa. Muito obrigado pela audiência. Maria Inês de Souza, Elizabeth Wittmann, a Cristina Centeno Albuquerque, ela e o seu esposo que estão ouvindo, o Jair, a dona Ivone, o Tassinari, que é peão, farroupilha aí, tá todo mundo ligado. Muito obrigado pela audiência. E nós temos uma pergunta, Carla, que acho que tu vai ter que nos ajudar ainda aqui, que fala sobre o uso contínuo de medicamentos para ansiedade. E aí nós temos que falar um pouquinho do problema que é a depressão para a demência, né? É claro que o uso de medicamentos contínuo pode sim favorecer, mas os distúrbios ligados à ansiedade e depressão ainda é muito pior ficar sem tratamento, né? Fala um pouquinho para nós, depois nós vamos passar para a Flávia. Desculpa, Fábia, fiquei com dúvida na pergunta, não escutei bem. Ele perguntou se o uso contínuo de medicamentos para ansiedade, que deve ser a situação que ele usa, né? Se isso favorece o aparecimento de Alzheimer. Só que eu quero linkar a depressão, porque é uma doença que está altamente relacionada ao Alzheimer, né? Se há uma orientação médica e um diagnóstico de depressão e ansiedade, é importante que seja realizado o tratamento. E, inclusive, o diagnóstico de Alzheimer ele tem que ser excluído, né, o diagnóstico de depressão e ansiedade. Dentro das consultas, o médico vai fazer o diagnóstico de Alzheimer por exclusão, vai verificar se essa pessoa, em vez de Alzheimer, ela não tenha uma depressão ou ansiedade que precise ser tratado. Então, as medicações elas devem ser usadas quando tem indicação e orientação médica e prescrição médica para aquela patologia. Porque depressão e ansiedade é uma doença séria e grave e que precisa ser tratada. E que algumas pessoas com Alzheimer ainda na fase inicial sofrem também de depressão e ansiedade. E aí essas questões precisam ser tratadas, esses sintomas também. Não sei se eu consegui responder. Foi ótimo e a pessoa que perguntou, né, a gente está à disposição aí para seguir respondendo. Doutora Carla André, encontrada no seu Facebook, Carla André, sem acento, e diz bem grande lá, amo ser mãe, não é isso, Carla, no teu Facebook? Exatamente. É isso aí. Carla, fica conosco, tu vai ter que participar da conversa também, mas agora eu vou falar com a Flávia. Flávia, primeiro deixar bem claro que a Supera não é patrocinadora do programa e não está pagando nada para fazer esse programa, mas eu verdadeiramente sou apaixonada pela neurologia, até porque foi o grande estímulo realizado no cérebro do meu irmão doente por anóxia cerebral que fez com que ele voltasse a ter algumas das muitas atividades que ele recuperou, porque ele deveria, o diagnóstico dele era de que ele seria um sequelado grave pela falta de oxigênio do cérebro que ele teve quando ele teve um acidente de moto e teve um traumatismo craniano grave. É claro que o estímulo sempre é importante, seja do bebê recém-nascido até o idoso. E a Flávia está aqui, não para falar da empresa dela, mas para falar do trabalho deles que desenvolvem e que eu acho que é muito importante a região saber que tem aqui uma empresa que trabalha estimulando o cérebro. É isso, Flávia? Fala um pouquinho. Assim, a nossa proposta é trabalhar com diversos públicos. Desde a alfabetização, nós trabalhamos com crianças a partir da alfabetização, enquanto essa pessoa tiver capacidade cognitiva para realizar as atividades. Aí eu abro parênteses. Capacidades cognitivas. É que assim, nós realizamos testes, né? Porque nós somos muito comprometidos em entregar aquilo que nós prometemos. Quando tu